Já tá fazendo, já, viu? Agora foi. Aleluia. Ele estava mal, mas no que mexeu conectou. Boa noite a todos. Boa noite. Como está início, né, a nossa reunião da noite. Agradecendo primeiramente a Deus, nos permitir todos estarmos aqui. Porque, na verdade, convenhamos que é uma bênção, porque cada um de nós que aqui vem, temos as nossas próprias e definidas necessidades, que aqui são tratadas com certeza. No momento em que adentramos aqui, a espiritualidade já está conosco trabalhando. Hoje nós vamos ter a nossa amiga, né? É um tema muito bom. André, dai a César o que é de César. É muito interessante nessa citação que está lá, né? No Evangelho. E eu vou agora ler uma passagem aqui no livro Fonte Viva, de Chico Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel, que tem o título de Impedimentos. Está lá no capítulo 12, no versículo 1, em Hebreus, né? Palavra de Paulo, que ele disse assim: deixemos todo impedimento e pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com pressa, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Veja só. Vamos ver o que Emmanuel nos fala sobre essa citação de Paulo. Emmanuel diz: o grande apóstolo da gentilidade, que é Emmanuel, figura o trabalho cristão como uma carreira da alma no estádio largo da vida. Paulo, naturalmente, recorrendo a essa imagem, pensava nos jogos gregos de sua época e, sem nos referirmos ao entusiasmo e à emulação benéfica que devem presidir semelhante esforço, recordemos tão somente o ato inicial dos competidores. Cada participante do prédio despia a roupagem exterior para disputar a partida com indumentária tão leve quanto possível. Assim, também, na aquisição da vida eterna, é imprescindível nos desfaçamos da indumentária asfixiante do espírito. É necessário que o coração se faça leve, alijando todo fato inútil. Na claridade da Boa Nova, o discípulo encontra-se à frente do mestre, investido de obrigações santificantes para com todas as criaturas. As inibições contra a carreira vitoriosa costumam aparecer todos os dias. Temos-las com frequência nos mais insignificantes passos do caminho. A cada hora surge um impedimento inesperado. É o parente frio e incompreensivo.
é a secura dos corações ao redor de nós. O companheiro que desertou, a mulher que desapareceu perseguindo objetivos inferiores, o amigo que se iludiu nas ilhas de repouso, deliberando atrasar a jornada, o cooperador que a morte levou consigo, o ódio gratuito, a indiferença aos apelos do bem, a perseguição da maldade, a tormenta da discórdia. A boa nova, porém, oferece ao cristão a conquista de glória divina. Se quisermos alcançar a meta, ponhamos de lado todo impedimento e corramos com perseverança na prova de amor e luz que nos está proposta. Fantástico, né? O que Emmanuel nos explica dessa citação de Paulo, né? Então, impedimentos a gente sempre tem, né? Normal. É aquela história, a gente vai sair de casa, aparece uma coisa, eu vou lá no canto, vou aqui, aparece. Aí aparece uma coisa, aparece outra. Se toda vez que você vier aparecer você ceder, você está cedendo ao que? Esses impedimentos que ocorrem. Mas a gente tem que ter a perseverança, a coragem de dizer, não, isso aqui eu posso deixar, eu faço depois, eu vou. É buscar. Porque se nós olharmos, nós estamos ainda presos à matéria, buscando muitas coisas materiais, mas muitas vezes esquecemos de buscar as espirituais, que são fundamentais para nós. É conhecermos e lembrarmos que nós não somos, eu não sou Tião, não sou Sebastião. Eu estou, meu espírito, vem de muito atrás, nesse aprendizado. Todos nós. Então, essa busca a gente tem que saber e aprender a lembrar sempre que somos espíritos. Encarnados, porém, mas somos espíritos e vamos batalhar para chegarmos à promessa divina, à angelitude, cada um de nós. Então, gente, vamos agora eu vou convidar o nosso amigo Nobre para fazer a prece, pode ser. E logo depois a nossa amiga Andréa fará a palestra da noite. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco, a nos inspirar, a abrir nossos corações perante o momento dessa noite tão importante, que aqui nos dirigimos a essa casa de oração, a esse ponto de luz aqui na terra. Vamos orar. Divino Mestre, querido Jesus, aqui estamos, Senhor, na busca constante do entendimento das vossas palavras. Vivenciá-las nunca foi fácil. Vós mesmos dissestes que venceu o mundo. A nos exemplificar que o vencer não significa apenas passar por ele, mas significa conscientemente entender o processo nosso individual que nos permita elaborar em nós todas as oportunidades de crescimento para a nossa maturidade espiritual e moral. Por isso, Senhor, nessa noite, rogamos a Tua presença, através dos abnegados, trabalhadores do bem, dos mentores dessa casa, dos espíritos amigos, aqueles que aqui já se encontram ao longo do dia, preparando o ambiente, acolhendo os sofredores, e que nessa noite possam facilitar o nosso entendimento diante da palestra que nos será trazida pela nossa irmã Andréa. Inspira, Senhor, na Tua mensagem, nesse processo contínuo de aprendizado que todos nós somos esses buscadores, no
caminho que nos conduz a Ti. Fica conosco, ilumina a nossa noite, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Andréia, com você. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Gratidão à espiritualidade que nos acompanha por mais uma oportunidade de estarmos aqui nesta casa, neste ponto de luz, como disse o nosso irmão, aqui neste planeta, em que estamos tendo mais uma oportunidade, né, de continuarmos a nossa caminhada rumo à angelitude, como disse o nosso irmão Tião, que é o destino de todos nós, de todos os irmãos, de todos os filhos do mesmo Pai. Então é com muita satisfação que eu estou aqui nesta noite para conversarmos um pouco sobre este evangelho desse irmão que aqui esteve, essas passagens, esse exemplo desse irmão que aqui esteve, esse espírito que já tinha atingido, que já atingiu essa angelitude, que já passou por essa caminhada, que não havia mais a necessidade de aqui estar, governador espiritual deste planeta, participou, tendo as orientações diretamente do Pai, da formação do nosso planeta, mas aqui esteve, para nos exemplificar através do amor, o caminho que precisamos seguir. E que é com este sentimento que nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema, como o nosso irmão já falou, dar a César o que é de César. Esse tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, justamente no capítulo 11, que fala amar o próximo como a si mesmo. Né? E aí a gente vai conversar, amar o próximo como a si mesmo. Por que Jesus falou isso, dar a César o que é de César? Vamos ver qual o sentido disso tudo. E aí, eu gostaria de conversar com vocês, iniciando, sobre essa passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 11. E nos diz Kardec, já esmiuçando essa passagem que está em Mateus, que os fariseus daquela época, chamando os seus discípulos, que eram aquelas pessoas que os seguiam e acreditavam plenamente nas suas convicções e que fatalmente eram contrário àquele ser, né, aquele Nazareno, chamou os seus discípulos e convidou a eles para que fossem lá em Jesus. Eles iam, esses discípulos iam acompanhados também dos herodianos, aqueles seguidores de Herodes, né? E chegaram ao mestre numa situação de calmaria, né? Mas eles estavam ali para tentá-lo mais uma vez. E eles chamam mestre. Sabemos, vejam só a astúcia daquela fala. Era justamente para tentar o nosso mestre. E ele diz: mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Eles não estavam xingando, eles não estavam mentindo, eles estavam falando que realmente o mestre era isso. Mas aí vem a grande interrogação. Sem discriminar a quem quer que seja. Em outras palavras, nós sabemos que o Senhor é uma pessoa do bem, que só fala a verdade, não discrimina ninguém. Porém, né, diga-nos então, qual a sua opinião sobre esse assunto? E aí a gente começa a imaginar só o Cristo com aquela plenitude, né, aquela mansuetude. Devemos ou não pagar o tributo a César? Devemos ou não pagar os impostos a César? Veja, César era contrário à postura do Mestre Jesus. E eles vinham justamente, primeiro, enaltecer o Mestre
que se não fosse um espírito já bem adiantado, poderia ter se enchido ali de orgulho e de vaidade, algo impossível de chegar ao mestre, e depois a pegadinha, vulgarmente falando. O que o senhor acha desses impostos absurdos, em outras palavras, que César cobra de todos nós? O senhor acha correto nós temos que pagar esses impostos? Né? E aí o mestre, com a sua sabedoria, com o seu magnetismo, já sabia o que vinha daí, o que era que eles queriam escutar. Né? E aí o mestre olha para eles, já sabendo a malícia deles, diz: hipócritas, por que querem me tentar? Dê-me aqui a moeda. Então me dê aqui o dinheiro que é negociado, né? Na época, entrega a moeda, e quando ele vira a moeda, ele diz: quem é que está aí nesta imagem? Esta imagem que está na moeda de quem? Aí eles dizem: de César. Então ele diz: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então a gente hoje vai discutir sobre isso aí. Dai a César o que é de César. César estava ali representado naquela moeda, não é verdade? Aquela moeda representava César. E dai a Deus o que é de Deus. Então, se dai a César o que é de César, então, como é que nós devemos agir? Estava certo ele cobrar os tributos? Vamos ver isso. Essa passagem, ela nos traz um equilíbrio que insiste em cumprir os deveres do mundo sem esquecer a finalidade maior da existência, que é o progresso moral e espiritual. E ele não diz, ele não critica, nem ele manda que não faça o que está na lei. O que está na lei da matéria. Então, dar a César o que é de César é cumprir o que a gente tem que cumprir de acordo com a matéria. Na interpretação de Emmanuel, esse ensinamento de Jesus ele é ainda mais profundo. Ele nos convida a refletir sobre realmente o que pertence a César e o que pertence a Deus. Se a gente tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, vamos então construir juntos, nesta noite, com o auxílio de Kardec, com o auxílio dos Evangelhos, com o auxílio de Emmanuel, para a gente saber justamente, mais de 2.500 anos, o que Jesus queria nos ensinar com essa passagem. E aí, quando Jesus nos disse, Emmanuel, que quando Jesus pediu que lhe mostrassem a moeda, ele perguntou de quem é essa imagem, que realmente era de César. Ele estava ali chamando a atenção para alguns detalhes. Certo? A moeda trazia ali a imagem de César. Então, meus irmãos, ali pertencia aos valores do império, às coisas materiais e transitórias. Porque nós sabemos que tudo que é matéria, aqui fica, é transitório. O que é imortal é o que é do espírito, assim como nós. Essa matéria, falava Tião, essa matéria, essa Andréa, esse Tião, essa matéria vai acabar, vai passar. Esse espírito que hoje habita essa matéria, ele é imortal. Então ali Jesus estava nos chamando para essa atenção. Ele não podia falar como hoje nós falamos. Ele não podia esclarecer como hoje nós conseguimos ter esse esclarecimento. Porque os espíritos encarnados naquela época, eles estavam, digamos assim, e a gente sabe que existe isso nas obras, na fase infantil.
do Espírito eram espíritos ainda muito imaturos, né? Espíritos que não tinham conseguido ainda ter um entendimento que diferenciasse o que é da matéria, o que é do Espírito. Por isso que o Evangelho todo de Jesus é em cima de parábolas. Essa frase também, ela tinha um sentido como uma parábola. Ele ali não explicava isso que a gente está conversando hoje. Ele ali não dizia, gente, se essa moeda, que é física, que ela traz aqui a imagem de César, que eu mando dar a César o que é de César, isso aqui é matéria. E nós precisamos respeitar as leis da matéria, né? Ele falava com parábolas, mas hoje a gente consegue ter esse entendimento. A gente consegue saber que o ser humano traz em si mesmo a imagem de Deus. Somos uma fagulha da divindade. Somos criados pelo nosso Pai e trazemos dentro de nós esse princípio, né? Então, o que devemos entregar a Deus é a nossa própria alma, é o nosso próprio espírito, é o que nós construímos além da matéria. E essa é uma mensagem profundamente ligada ao processo reencarnatório, né? Durante a reencarnação, Deus nos confia um corpo, uma família, recursos profissionais, né? Materiais e vários desafios. Não é verdade? E tudo isso que Deus nos confia faz parte da matéria, com um fundo espiritual, com um comprometimento que vai nos auxiliar ao nosso crescimento, né? Então, tudo isso pertence ao mundo de César. A casa que nós construímos fica, a família que nós construímos, muitas vezes fica e nós vamos, ou vamos e a gente fica do ponto de vista daquele momento. O espírito é imortal. A nossa profissão fica tudo aqui, vai conosco o nosso conhecimento, o que nós conseguimos construir com aquela oportunidade. Mas ele quer nos mostrar que tudo isso é transitório, faz parte daquele momento daquela reencarnação. Então, mas Deus espera que no final dessa experiência a gente devolva algo mais valioso. A gente devolva a Deus, a gente dê a Deus o que essas oportunidades nos proporcionaram. O que tem nascido naquela família, com aqueles irmãos, com aqueles pais, com aquela família difícil para alguns, com os desafios, com as incompreensões. O que essa oportunidade nos ajudou no nosso crescimento, na nossa evolução espiritual? O que a nossa profissão nos auxiliou para que a gente saísse daqui melhor do que quando a gente chegou, né? Tudo isso faz parte do que a gente precisa devolver a Deus. O que é que a gente dá a Deus? Nós temos a oportunidade de ter as facilidades da matéria. Mas o que nós fazemos com ele? O que é que nós vamos levar para Deus? O que é que nós temos para oferecer, né? Uma consciência mais pura do dever retamente cumprido? Um coração mais amoroso, menos rancoroso? Porque temos inúmeras reencarnações, várias experiências. Hoje, com toda certeza, meus irmãos, estamos vivenciando a melhor das nossas reencarnações. Então, trazemos guardadinho no nosso psiquismo, né? Nas nossas entranhas, experiências de outros momentos, que com a bênção da reencarnação vemos para aqui, com esse véu do esquecimento, não lembramos, mas existem lá as raízes lá dentro. Então, o que essa oportunidade de estar na matéria nos proporcionou, né? Menos orgulho, menos egoísmo, mais humildade, mais paciência,
mais respeito, esses são os valores que nós precisamos mostrar para Deus, levar para o nosso Pai. Emmanuel costuma ensinar que o maior tributo que Deus espera de nós não é uma oferta material, mas a transformação do nosso caráter através do nosso crescimento moral. Esse é o verdadeiro tesouro que nós precisamos angariar. Nossa malinha precisa estar cheia desses bens espirituais, porque isso faz bem a nós mesmos, né? Cumprir os deveres da vida material faz parte do nosso crescimento. Obediência, deveres e respeito. Quando a gente diz que cumprir os deveres da vida material é pagar os nossos impostos quando devido, respeitar as leis justas, porque existem leis para nós cumprirmos, agir com honestidade e cumprir os nossos compromissos profissionais e familiares. Tudo isso é cumprir os deveres da vida material. E nós não vivemos fora de uma realidade, nós vivemos esta realidade. Precisamos cumprir leis? Precisamos. Precisamos respeitar as hierarquias do ponto de vista da matéria? Precisamos. Faz parte. Não idolatrar os bens materiais por isso. Não, porque eu tenho essa profissão, eu adquiri isso aqui é meu, ninguém toma. Não é isso. Não é esse o sentido de dar a César o que é de César. É saber que aquilo ali é matéria, que nós respeitamos, que nós batalhamos, que nós precisamos cumprir as leis, sim, respeitar as leis, sim, pagar os impostos devidos, sim, meus irmãos, porque senão o mundo seria uma grande bagunça. Seria verdadeiramente algo fora de lei, fora de organização, de respeito, né? Porque o dinheiro, o poder, o prestígio, isso são temporários. Deus representa os valores eternos do Espírito. Colocar a consciência acima dos interesses materiais. Podemos viver no mundo? Sim. Nós estamos encarnados. Nós temos que viver a realidade do mundo, mas sem nos escravizarmos às ambições descabidas, ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho. Orgulho e egoísmo, essas duas chagas que tanto têm atrapalhado a evolução espiritual dos seres, né? Emmanuel, pelas mãos de Chico, como eu faço questão de citar, tendo Chico ali como um instrumento, e acho interessante que quando eu estava ali sentadinha, quando eu cheguei aqui, estava eu, Aurélio e Tião, né? E aí me veio na mente Chico, quando começou os seus trabalhos, né, desde jovem, tinha uma casinha bem pequenininha que ele ia estudar o Evangelho, né? Ele ia levar o Evangelho e não veio ninguém, né? E aí ele ficava, mas aí ele fazia sozinho, ele lia o Evangelho, ele discutia em voz alta e ele começou a ficar triste, ele ficava tristinho. E aí a irmã disse: está triste por quê, Chico? Aí Chico disse: mas irmã, não vem ninguém. Ele disse: ninguém? Continue, aqui está cheio. Então é isso aí, meus irmãos, né, Aurélio? Aqui só tem a gente, aqui está cheio. Quantos irmãos estão tendo a oportunidade de estar escutando esses esclarecimentos, né? Que a espiritualidade benfeitoria amiga proporciona, trazendo eles aqui, para que irmãos talvez que tenham passado por aqui, nesse apego à matéria, nesses valores da moeda, do Daiacete que ele dissesse, eu vou ter a oportunidade de ter esse esclarecimento, né? Então, meus irmãos, Emmanuel, através de Chico,
com o auxílio desse Espírito que se propôs a vir aqui ajudar, ele amplia esse ensinamento, nos dizendo que o homem deve cumprir seus deveres, sim, perante a terra. Senão, isso aqui seria uma grande confusão. Nós temos a obrigação moral de cumprir os deveres, mas nunca esquecer que tudo pertence a Deus. O corpo, a profissão, os bens, tudo é de Deus, né? E que isso são empréstimos temporários, mas a alma é eterna, o espírito é eterno. Imagine um profissional, né, trazendo esses ensinamentos para exemplos práticos. Imagine um profissional que paga corretamente seus impostos, trabalha com dedicação, paga os seus funcionários, respeita as leis, dá os dias de feriado, de descanso, tudo certinho. Ele está dando a César o que é de César. Vocês concordam? As leis trabalhistas, né, nos mostram as nossas obrigações. Então, a gente cumprindo isso tudo direitinho, a gente não está dando a César o que é de César. O César hoje seria o quê? As leis trabalhistas, né? Então, nós estamos cumprindo realmente essa parte. Então, ele diz, esse trabalhador que cumpre tudo isso, ele está dando a César o que é de César. Mas se ao mesmo tempo, certo? Ele age com compaixão, com amor, com humildade, ele ajuda aqueles que têm mais necessidade, ele trata os seus funcionários, aquelas pessoas que estão subalternas a você, com respeito, com carinho, com atenção. Ele não só paga o salário em dia, pode, hora de trabalho, hora de descansar, vai descansar, e ele mal olha para a pessoa. Ele não dá um bom dia. Ele não pergunta, você está bem, meu irmão? Estou notando você hoje tão triste. Então, ele está dando a Deus o que é de Deus desse lado. Então, quando a gente respeita os dois lados, a gente respeita o que é da matéria, porque é nossa obrigação, é nosso dever, e a gente tem uma obrigação moral de respeitar o que é do Espírito, usando o amor, tratando o próximo como nós gostaríamos de ser tratados. Esse é o verdadeiro sentido de dar a Deus o que é de Deus. No início eu falava que esse capítulo, o título dele é Amar o próximo como a si mesmo. Então agora a gente já consegue compreender por que é que neste capítulo que fala de amar ao próximo como a si mesmo, existe essa passagem que Jesus falou, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vocês conseguem entender agora? Porque a gente tem a obrigação, dever de cumprir, de respeitar as leis da matéria, sim, mas nós temos o dever moral de tratar o próximo, além de você respeitar as leis da matéria, tratar o próximo como você gostaria de ser tratado, né? Então, tudo isso é um conjunto para que a gente vença as nossas imperfeições, dando a Deus o que Ele nos dá, que é amor, que é bondade, que é misericórdia. No fundo, Jesus ensina que devemos viver com responsabilidade em sociedade, sem perder de vista que nossa verdadeira pátria é espiritual. É muito interessante essa frase que ele nos diz. Devemos sim viver com responsabilidade em sociedade, mas não podemos perder de vista nunca que a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Ela sim é a pátria que nós sempre voltaremos, sempre retornaremos, né? Com a nossa malinha. E aí iremos levar o que na nossa mala? O que nós vamos oferecer, né? E essa ideia se relaciona diretamente com a parábola dos talentos, que está lá em Mateus, no capítulo 25, do versículo 14 ao 30. Quando na parábola, mais uma parábola, né, que está no Evangelho,
também eu convido vocês, quando chegarem em casa, com calma, dá uma olhadinha nessa parábola dos talentos, e aí vocês vão conseguir, já nós vamos conseguir ver com outros olhos. É aquela parábola em que Deus entrega os talentos a cada um, certo? Que não é, na parábola não é Deus, certo? É do Senhor que ia se ausentar, chamou os seus servidores e deu 1 talento a um, 5 talentos a outro, 10 talentos a outro. E é justamente isso que a gente vem esmiuçar nesta noite e dizer: que talentos era esse, né? Quais esses talentos? Os talentos da inteligência, da saúde, das oportunidades, dos bens. Vamos dar esses talentos. Eu posso ser uma pessoa extremamente talentosa, mas eu não quero trabalhar. Eu acho que cada um da gente conhece pessoas extremamente habilidosas. Mas eu não quero trabalhar, não quero nada. Eu vou estar prestando conta para ninguém. E os talentos que você recebeu, não é verdade? Então, esses são os talentos. Quando ele, na parábola dos talentos, ele dá 1 talento a um, 5 a outro, 10 a outro. E quando ele volta, ele pergunta: o que fizeste do talento que eu te deixei? E aí não diz o que pegou. Eu vou falar aqui bem rapidamente. E você? O que você fez com o seu talento? Ah, Senhor, o Senhor me deu esse talento. Eu fiquei dizendo, ele vai, quando ele voltar, ele vai perguntar: cadê o talento que eu lhe dei? E eu preferi enterrá-lo. Eu preferi não fazer nada com ele, porque se eu estragasse ele, o que eu ia dizer ao Senhor? E esses talentos é justamente isso, meus irmãos. O que é que nós fazemos com as oportunidades que Deus nos dá? O que nós fazemos com os nossos talentos? E aqui eu não estou falando apenas dos talentos profissionais, não. Eu estou falando dos talentos em geral. Na inteligência, na saúde. Eu sou uma pessoa que tem saúde, que acorda de manhã cedo. O que eu faço com essa oportunidade? O que eu faço com esse corpo, com esse jumentinho, como diz São Vicente de Paulo, que carrega o meu espírito? Qual é a utilidade que eu dou a este corpo? Né? O que eu sou obrigada que eu sou uma pessoa inteligente, que eu sei ler, que eu enxergo. O que é que a gente está fazendo com os nossos talentos? O que é que a gente vai levar para mostrar? Né? Tudo isso aqui é uma pergunta que eu deixo no ar. Não basta conservar apenas o que nós recebemos. Não basta. Eu tenho habilidade, eu sou uma pessoa que consigo falar muito bem, ou eu sou uma pessoa, sou muito inteligente, eu só consigo ler uma vez eu sou uma pessoa que trata os outros muito bem, é incrível. Às vezes eu estou num lugar, começo a conversar com uma pessoa, a pessoa parece que me conheceu. Sim. E o que é que você, qual é a utilidade que você faz com essas habilidades que chegam até você? Entendeu? Então, Deus seria injusto se ele desse a você uma habilidade e a outra nenhuma. Cada um tem de acordo com fazer produzir frutos de amor. Esses talentos são oportunidades que a espiritualidade nos dá para que a gente produza com eles frutos do amor. Também ele nos recorda que em Paulo e Romanos também: apresentai os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, toda a vida pode tornar-se uma oferta a Deus quando é vivida no bem. Toda oportunidade reencarnatória, ela é uma oferta que nós podemos, sim, com certeza, oferecer ao nosso Pai quando nós aproveitamos essa oportunidade para viver no bem, para fazer ao próximo o que gostaríamos que fizesse, para tratar o próximo como nós gostaríamos que fôssemos tratados, né? E aí vem a pergunta 191 a 900, 191 e 191A do Evangelho segundo o Espiritismo, acho que é essa, que pergunta: ao final de cada dia, pergunte à sua consciência: eu cumpri hoje os meus deveres profissionais e familiares? Eu fiz tudo que eu pude
poderia ter feito. Eu fui paciente, eu perdoei, eu ajudei alguém. Certa feita, eu participava de um trabalho em outra casa que era de evangelização de jovens. E aí o tema da noite era justamente dar ao próximo, tratar o próximo como a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo. E aí uma das evangelizadoras, ela estava relatando o que aconteceu com ela, e cai justamente o que a gente está falando aqui. Eu ajudei alguém. Ela disse que era muito cedo da manhã, ela estava indo trabalhar. E ela se desceu na avenida e ia caminhando para o trabalho dela. E na calçada tinha um jovem, um homem ainda bem jovem, e ele estava pedindo, né? E ele pediu uma ajuda. E ela disse, na época de hoje, minha gente, a gente mal pede dinheiro, moeda. É tudo pix, né? E aí ele pediu, aí ela disse, parou assim, e disse, ai meu Deus, moça, eu não tenho R$1 aqui. Aí ela abriu a bolsa assim e fez, eu não tenho nem um centavo aqui, eu só tenho aqui um cartão de crédito, não sei o que. Aí ele fez, não moça, não tem problema não, se preocupe não. Só em a senhora ter parado para falar comigo, isso já valeu muita coisa. Então veja, naquele momento a caridade não foi material. Naquele momento a ajuda não foi material, não foi física. Naquele momento, o que ele recebeu foi pelo menos uma pessoa parar e olhar para ele. Né? Então, tratou aquele rapaz como ela trataria, ela gostaria de ser tratada, verdadeiramente. Então, quando a gente fala, eu ajudei alguém, às vezes a gente tende ainda a interpretar pelo lado da matéria. Às vezes ajudar alguém é apenas a gente escutar. Alguém que chega para a gente apenas calar e escutar. Tem gente, na época de hoje, é difícil as pessoas até pararem para escutar o outro. Porque vive nessa febre, dessa correria. Isso é caridade. Isso é amor também no próximo, né? Então, essa autoavaliação que tão bom que nós fizéssemos todas as noites. Hoje eu exerci a paciência, eu faltei a paciência, e se eu não faltei a paciência, que realmente valeu a pena eu ter perdido a paciência, a gente não precisa julgar o outro, a gente necessita julgar a nós mesmos. E não é o julgamento de nos punir, é de nos dar a oportunidade de no outro dia agir diferente. São oportunidades que batem às nossas portas todos os dias. Essa autoavaliação mostra o verdadeiro tributo a Deus. É o esforço sincero da renovação interior. É interessante notar que Emmanuel resume esse ensinamento de uma forma muito prática. O mundo pede nossas mãos para o trabalho. Deus pede nosso coração para o amor. Então, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus acompanhe a todos nós de volta aos nossos lares. Que todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, possam ter participado desse banquete, que é o ensinamento do Cristo, que é os esclarecimentos que o Evangelho traz para todos nós, enriquecendo a nossa bagagem espiritual. E que procuremos, sim, ser cada dia um pouquinho melhor do que fomos na véspera. Com a certeza absoluta desse amor misericordioso desse Pai que nos aguarda e que nos dará sempre oportunidades. Que essa paz e esse amor do Cristo nos acompanhe sempre. Que assim seja. Bem, gente, agradecer a nossa irmã Andréa e agradecer a Deus e ao Mestre Jesus e convidá-los, né, para o próximo palestra,
próximo sábado, que nós vamos ter aqui a nossa amiga Simara. E ela irá falar do tema as reuniões espíritas. Então vai ser bem interessante que ela vai conversar sobre como é uma reunião espírita. Então a Simara vai estar aqui sábado. Estão todos convidados. Vamos agora à nossa prece final. Logo depois teremos os passes individuais. Muita paz a todos. Bom, meus amigos, depois desse banquete de luz que recebemos, que a mensagem da noite possa ressignificar as nossas vidas. Vamos orar. Amado Mestre, uma vez mais, Senhor, podemos sorver, receber e trabalhar em nossos corações a Tua mensagem. Que ela é permanente, eterna, constante, a nos convidar sempre, no laboratório de nossas vidas, a vivenciar o Teu Evangelho. A Tua mensagem da Boa Nova, que chega a cada um de nós sem peso, sem mágoas, sem julgamentos, compreendendo a essência de cada um de nós e nos proporciona dessa forma, no entendimento que vamos compreendendo, a maneira que vamos vivenciando, na forma como vamos aplicando o Teu Evangelho, vamos despertando o nosso ser para a imortalidade que somos, para a essência maior que nos une ao Criador. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade da noite de mais uma vez estarmos aqui reunidos em Vosso nome para falar desse Evangelho, para falar do Teu ensinamento tão importante e essencial que nutre a nossa alma. Gratidão aos amigos espirituais, aos mentores dessa casa, que permitiu a todos aqui presentes, dos dois planos da vida, podermos interagir com os nossos sentimentos na busca constante do amor que vós nos exemplificasse. Como nos disseste, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. E assim, Senhor, agradecemos a oportunidade da noite, que possamos retornar aos nossos lares com muita paz, com muita harmonia, reverberando ainda as vibrações, as luzes que aqui foram derramadas ao longo de nossa semana. E ao entrar em nossos lares, que ela possa edificar, iluminando a todos ali presentes. Que a Tua paz esteja conosco. Assim